É hora da gente colocar a logística no centro da estratégia. Então, nesse próximo painel, nós vamos entender como uma operação eficiente é capaz de antecipar demandas, automatizar etapas e gerar valor real, do início ao fim da cadeia. Nós vamos começar, então, o nosso segundo painel, que é logística no centro da estratégia. A sua empresa está pronta? Essa é uma pergunta para vocês e vamos ver se os nossos convidados conseguem nos ajudar a encontrar essa resposta. E para debater sobre os pilares estratégicos da logística, eu convido para compor a mesa aqui no palco o nosso anfitrião José do Egito Frota Lopes Filho, vice-presidente da Abade. Também convido Giovanni Barbosa, da Tematic. Para mediar esse papo, Giuseppe Lotto, da Temse do Brasil. Também para compor a mesa, Paulo Chavarelli, da Mars Brasil. Rafael Spader, da Mar Foods. E, por fim, Rodrigo Vecchio, do Grupo Martins. Novamente, vocês convidados fiquem à vontade para fazer perguntas utilizando aí o QR Code durante o painel. Não deixem tanto para o final. A gente até ali mais ou menos a metade é importante que vocês já lancem as suas perguntas para que a gente possa organizar e entregar para o mediador. Assim ele organiza o tempo e consegue responder o máximo de perguntas possível. Eu vou começar passando a palavra para o anfitrião José do Egito. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar o presidente Leonardo Severini, Oscar e a equipe por esse brilhante evento. A estrutura que foi montada, né, para dar conforto a todos nós de ter uma boa convenção. E agradecer por ter me convidado também para anfitrionar essas, como a gente chama lá no Ceará, essas autarquias aqui da logística. Tá certo? Então, o que a gente vai debater aqui são tendências, né? Nada que possa adequar a todos os tipos de agente de distribuição, mas são tendências. Ontem o Eduardo Terra falou que a grande preocupação é redução de custos. Então, eu acho que com a logística a gente consegue diminuir algum tipo de custo. E falando sobre adequação e as tendências, se vocês verem naquela minha foto, ali não foi inteligência artificial, é uma foto de 2015, mas foi uma adequação que a Abade fez para não ter muito custo gastando ainda com a inteligência artificial. Mas no futuro, isso vai ser possível, tá certo? Então, passar a palavra aqui para o Giuseppe para ele mediar. Só um parênteses. Esse comitê se reuniu, acho que 3 ou 4 vezes presencialmente e algumas vezes virtualmente. Giuseppe mora na Itália e voluntariamente, igual aos demais, participa do comitê da Abade. Giuseppe. Tá. Muito obrigado. Bom dia também do meu lado. Obrigado para compartilhar um pouco esse tempinho juntos. Então, vou fazer uma introdução antes de deixar a palavra para os nossos membros aqui, que vão apresentar cases reais, né, de como estamos, de forma, juntos no mesmo objetivo, ou seja, melhorar a performance da logística. Então, o que é importante é entender que, não sei como é que vai, então, não consigo. Ok, perfeito. Desculpa, então. Qual é o ponto? O ponto é que, como a gente falou na nossa sinopse, a logística, melhorar na logística não é apenas investir em máquinas. Tá? Nós todos juntos estamos aqui falando sempre da mesma dúvida. Ou seja, a melhoria chega através de pessoas, através de treinamento, ou através de automação, através de digitalização. Estamos debatendo muito, né, esse assunto de como a digitalização e a automação
estão, de qualquer forma, substituindo, vamos dizer assim, as linhas de melhorias. De qualquer forma, o que é importante entender na minha ideia, na nossa ideia, desculpa, então, ainda não entendi como funciona, é que o relacionamento entre homem e máquina existe desde a primeira revolução industrial. Então, não é nada diferente do que sempre aconteceu. Ou seja, o que está mudando é a máquina, a tipologia da máquina com a qual nós devemos interagir. Então, não é nada novo em termos conceituais. Sempre a melhor performance chegou através de uma perfeita colaboração entre homem e máquina. E não vai mudar também no futuro. O que muda no futuro é que as máquinas são máquinas diferentes daquelas que a gente utilizava na primeira revolução industrial. Então, qual é um pouco o nosso objetivo dentro do painel da logística? O nosso anfitrião falou que nós reunimos já durante o ano, muitas vezes, para entender como a gente pode ajudar as empresas a encontrar um caminho certo. Ou seja, como nós podemos, de qualquer forma, entender quais são as soluções melhores por cada empresa na logística, considerando que tem muitas alternativas no momento e que pode surgir justamente uma confusão em termos de quais ações fazer e quando. Então, a nossa ambição é montar, de qualquer forma, um comitê que possa ser uma ajuda, um helpdesk para as empresas, para justamente construir uma roadmap da melhoria da logística. Então, o que acontece, falando um pouco de automação e de digitalização na logística, é que é importante entender que o que está acontecendo agora na logística, como já falei, é o que aconteceu na indústria alguns anos atrás. Qual é a diferença? Ontem o nosso Eduardo Terra falou da aceleração que a inteligência artificial está realizando nos últimos anos, considerando a capacidade computacional, considerando o volume dos dados que nós temos à disposição. O que está acontecendo agora é que essa aceleração da automação na logística está chegando de uma forma muito rápida, muito mais rápida do quanto não aconteceu no passado. Na indústria, nós tivemos tempo para que as competências industriais poderiam, de qualquer forma, seguir esse crescimento da tecnologia. Na logística, o que está acontecendo é que essa aceleração é tão rápida que não está permitindo crescer com a mesma velocidade e adequar as competências das pessoas que trabalham na logística de uma forma suficiente, muitas vezes. Então, o que é importante entender é que a eficiência das automações vai trazer um resultado no momento que tem também um crescimento da gestão operacional. Nós todos sabemos que tem muitos investimentos que não deram certo no passado, tem muitos investimentos parados, automações que não funcionam, mas não é o investimento que é de qualquer forma errado. Foi a escolha do investimento, provavelmente, ou a gestão do investimento da automação que não funcionou bem. Então, para explicar um pouco esse conceito, a gente pensou utilizar um pouco essa metáfora do triângulo, tá? Ou seja, um triângulo tem uma base, e a base da performance sempre é a mesma. Ou seja, processos, cultura, treinamento, capacitação. Então, não vai mudar de nenhuma forma essa base. Ou seja, qualquer empresa tem sempre que crescer e ser robusta nesses dois pilares. E não funciona nada se você não tem essa base. Então, a digitalização, a automação, que é a ponta, o vértice do triângulo, representa o ponto onde nós podemos chegar partindo dessa base. Quanto mais esta base é robusta, quanto mais esta base representa um valor da empresa, tanto mais nós temos possibilidade de crescer através da digitalização e da automação. Ou seja, a digitalização, a automação não é uma substituição dos processos do treinamento dos funcionários, da nossa capacitação,
mas é uma aceleração. Justamente ontem a gente escutou o Eduardo Ferrer falar que as pessoas têm que liderar e a inteligência artificial representa o power que nós devemos gerenciar. Então, estamos totalmente alinhados nesse sentido. Então, o que é importante, então, para fechar um pouco essa minha introdução de uma forma bem resumida, é que nós temos duas perguntas que são fundamentais para entender qual é o caminho certo. A primeira pergunta é quais são as características do negócio? Cada empresa tem as suas. Tem características de empresas que têm muitas SKU, poucas SKU, grande rotação, baixa rotação. Tem empresas que têm vamos dizer, um peso-volume alto, baixo, dependendo disso. E claro que nós vamos colocar a empresa dentro do nosso espaço de gestão. É fundamental entender, para também encontrar soluções corretas, quais são as características dos negócios. Pode parecer algo simples, mas de verdade não é assim. Ou seja, não todas as empresas sempre encontram as soluções certas considerando as características do negócio. Então, o primeiro ponto que deve ser desenvolvido é justamente posicionar a empresa dentro do espaço das características do negócio. O segundo ponto é entender onde a empresa está em termos organizacionais. Ou seja, essa é uma clássica figura onde nós vamos falar de melhoria contínua, melhoria descontínua. E o investimento que representa a melhoria descontínua tem que ser realizado no momento que nós conseguimos chegar no limite da nossa performance nas condições atuais. Então, dependendo disso, é claro que nós não podemos inverter a sequência das coisas. Se nós estamos em uma situação onde não temos medições, onde não temos governo do processo, não temos treinamento dos funcionários, não temos números característicos, não podemos pensar em nada mais que criar esta base. Tá? Apenas no momento que nós chegamos no limite, conhecendo, entendendo os nossos processos, melhorando o nosso layout operacional da nossa plataforma logística, apenas no momento que chegamos lá, nós podemos pensar em um investimento para, assim, passar dentro de um outro patamar, onde vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, onde, novamente, devemos atuar com melhoria contínua. Mas é fundamental, justamente, criar um pouco este caminho com o ordem certo. Não podemos inverter as coisas. Devemos fazer as coisas com ordem. Então, tentando ficar dentro dos tempos, tá? A gente vai deixar um pouco a palavra para aqui, as pessoas que estão compartilhando comigo este painel. A gente pensou colocar alguns cases que podem representar a base do triângulo, ou seja, um trabalho que as empresas fizeram aqui presentes, estão fazendo ainda, dentro da construção de um correto processo organizacional. Vamos deixar a palavra para o Rafael Spader e o Rodrigo Vecchio, que são que podem nos apresentar um caminho feito dentro da empresa para justamente reforçar essa parte básica de duas formas diferentes, vamos ver. E vamos deixar a palavra para fechar um pouco o nosso painel para o Paulo Chavarelli da Mars, que vai nos apresentar um trabalho feito através da inteligência artificial na gestão dos dados e para utilizar da melhor forma os recursos da logística, e o João Barbosa, da Dematic, que é um grupo que nos representa algumas soluções em termos de automação que podemos considerar como uma possibilidade para melhorar a performance da empresa. Então, vou deixar a palavra para o Rafael Spader para apresentar o case da Marfood. Bom, bom dia. A situação do case aqui, né? Nós nos encontros dos comitês, conversando aí com o Giuseppe e com o time, ele passou a situação que ele queria passar. Queria passar uma situação do comitê que ele fosse abrangente. Que a gente conseguisse trazer desde a tecnologia, das tendências, mas também o que a gente encontra em muitas visitas, que é um básico bem feito, uma rotina de processos,
uma rotina de rituais de acompanhamento. Então, para muitos, o case que eu vou apresentar aqui é meio que chovendo molhado, mas, de qualquer forma, a gente sabe que também para uma outra parte das pessoas que estão aqui vai servir até como motivo, né? Muitas vezes a gente justifica nos investimentos, talvez uma não melhoria nos nossos processos de armazém e logística, mas tem muita coisa que depende de nós com custos baixos de investimento. Bom, trazendo aqui rapidamente alguns números aí da nossa operação. Nossa empresa de logística, nossa matriz era em Esteio. Devido às enchentes, migramos para Sapucaia no mês passado. A gente atende em média 200 cidades no Rio Grande do Sul, com uma frequência de entrega de no mínimo semanal. Temos ali na nossa empresa de logística a questão de frete dedicado e compartilhado, e rodamos mais de 7.000 quilômetros rodados dia. Nossa frota de veículos gira em torno, no pico da semana, de pouco mais de 50 veículos. Nós temos mais de 100 colaboradores na operação, mais de 180.000 entregas no ano passado, mesmo com as questões das enchentes. Nosso armazém tem pouco mais de 2.000 posições pallets e um volume movimentado de 180 milhões de mercadorias entregues. Nossa operação basicamente é refrigerado e congelado. Nossa linha seca é menos de 1% da nossa operação. Vindo para o nosso case aqui, que a gente tem como exemplo, em 2021, aí, com a pandemia, a nossa operação, nossa principal empresa do grupo é uma distribuidora de alimentos focada no food service. E o food service, naquele momento, fechou as portas, na maioria dos casos, e o nosso faturamento de um mês para o outro caiu a 40%. Naquele momento, num movimento de achar uma forma ágil de preservar os empregos que a gente tinha na empresa, a gente direcionou o foco para a nossa empresa de logística, que é uma das empresas do grupo. Em um ano, a gente colocou 35 operações de indústria para dentro, e com esse volume, a gente atingindo o nosso primeiro alvo, que seria preservar os empregos, esse volume gerou um colapso na nossa operação, que era uma operação com níveis de eficiências bem acima da média do mercado. A gente começa a perder essa eficiência e começa a ter graves problemas para operar. Naquele momento, na empresa de logística, a gente toma uma decisão que eu considero errada no momento, que a gente vai vender serviços personalizados. Então, tu imagina, cada operação a gente entende a realidade da indústria e foi adaptar ela dentro do nosso negócio. Como alternativa aí para a gente sair dessa situação, com a operação colapsando, eu vou aqui, faltou um slide já, né? Como alternativa, o que a gente fez? Basicamente, o redesenho de processo todo da nossa área operacional. E o que aconteceu? Quando a gente desenha o processo, a gente percebe que no mapa de processos, 70% dos nossos esforços, do nosso desenho, estavam em ações onde davam menos rentabilidade, em ações voltadas para essa personalização do serviço. E 30% do processo era realmente o que gerava resultado para dentro do negócio. A gente fez todo esse desenho de processo, focamos nas lideranças, treinamento dos times e principalmente o que fez diferença naquele momento para nós fazermos uma virada foi uma rotina de gestão, uma rotina de rituais de acompanhamento, tanto matinais com o time, os indicadores, acompanhamento, dashboards, e a gente conseguiu reverter. E aqui eu passo alguns números do nosso cenário de 2021 para 2024. Nossa acuracidade de estoque estava em 87%, ela passa para 96,6%. Nossa produtividade quilo homem-hora vai de 507 para 884, ou seja, um crescimento de 74%.
nosso nível serviço operacional, e aqui eu faço um paralelo, nível de serviço de armazém passa de 98,2% para 99,8%. Lembrando que o nosso nível geral operacional lá é 97% na nossa empresa, ou seja, a cada 100 entregas, 97% a gente considera perfeitas porque não tem nenhum remanejo. Nossa quebra de estoque, que em 2021 foi R$300 mil, a gente cai para R$53 mil em 2024, que é uma queda de 566%. E em paralelo a tudo isso, nós tivemos uma redução do time proporcional em 26%. Fechando toda essa estruturação, essa maturação do processo, o que acontece? Infelizmente, no ano passado, o Rio Grande do Sul passou pela tragédia das enchentes e, infelizmente, também a nossa empresa foi completamente acometida por isso. Ficamos com água a 5 metros em toda a organização, perdemos quase 100% dos nossos ativos, tivemos que nos remodelar rapidamente para operar provisoriamente em outros depósitos, e se não tivesse sido feito todo esse trabalho, essa maturidade, nós não teríamos colocado o trem no trilho tão rápido como nós colocamos. Hoje já estamos num outro local, já estamos operando, e graças a todo esse trabalho aí, o nosso nível de logística, os nossos indicadores foram mantidos mesmo com toda essa turbulência, e estamos aí de volta. Aqui tem algumas fotos, né? Enfim, foi uma situação passageira e esperamos voltar com todo vapor aí. Obrigado. Então, essa para o Rodrigo. Então, obrigado, Rafael, e parabéns também pela resiliência da sua empresa estar nesta situação. Vamos deixar um pouco a palavra agora para o Rodrigo Vecchio, que vai representar uma outra situação que representa algo interessante no trabalho da melhoria dos processos da empresa, uma lógica para procurar e para buscar a excelência operacional. Obrigado, José. Bom dia. Bom, pessoal, a gente trouxe um case aqui que faz parte da nossa trajetória de eficiência operacional, resultados bem recentes, mas eu acho que pode auxiliar, né, os senhores na trilha que cada um segue também de melhoria contínua das suas operações. Bom, primeiro falando do Martins, hoje a gente conta, né, com 5% de armazenagem, aproximadamente 60 outras operações entre hubs e CDAs na nossa cadeia de distribuição. A gente opera com 275 mil metros quadrados, alguns números aqui, 28 mil SKUs no 1P, 300 mil SKUs já no 3P, que é uma frente, como vocês ouviram o Rubens no outro painel, bastante acelerada aqui dentro da companhia. Bom, dentro dessa trajetória, falando agora da logística Martins, a gente acredita em 4 pilares, com o cliente no centro. Eficiência operacional, o cuidado com a nossa gente, pessoas, é o que move e faz a operação, a nossa agenda de processo, né, gestão de processo, finalizando com a nossa área de negócio logístico, que a gente entende que a gestão dos recursos dentro do Martins não se limita apenas a suportar a operação do atacado, mas sim, né, uma oportunidade e oferta de valor para o mercado. Caso queiram conhecer um pouco mais da nossa oferta de 3P no Marketplace, o QR Code está na tela. Bom, dentro dessa trajetória, como o José falou, primeiro a gente vai cuidar da base, né? Vamos cuidar dos nossos processos, e eu trouxe um case aqui bem importante, que é o lançamento do nosso programa de excelência, que foi lançado esse ano, Programa de Excelência Logística. E diversas outras iniciativas posterior ao processo, a gente entende que a integração de toda a cadeia vai ser a nossa segunda etapa, posterior a uma otimização e, por último, criando um sistema que consiga se autorregular, buscando eficiência contínua do negócio. Bom, agora falando do case, né, o que é o PEC? Qual que é o propósito do programa? Fortalecer a governança e a excelência das nossas operações logísticas, alinhando em todas as unidades
as melhores práticas de gestão aos objetivos estratégicos da companhia. Foi a forma que nós encontramos para cascatear rapidamente a estratégia corporativa até o nível operacional, chegando lá na ponta, na mão do nosso operador, do nosso supervisor de TD, com uma linguagem bastante simples, objetiva, mas ao mesmo tempo execuível para toda a operação. Tem um pilar estratégico, como eu falei, de eficiência, padronização e um foco em melhoria contínua. É um guia de gestão que está se mostrando bastante importante, principalmente para o treinamento de novas lideranças dentro da companhia. Então, a gente não se limita a cobrar apenas o que, mas também o como fazer e o porquê ele está fazendo aquilo. E, por último, tem um componente bastante engajador, né, que é o reconhecimento das melhores operações, com um caráter de gamificação e competição saudável entre todas essas filiais que nós temos. A gente fez 2 books, né, um de armazenagem e outro de distribuição, com os seus indicadores de performance específicos para cada unidade de negócio. Bom, como é que ele está estruturado, né? É relativamente simples, mas uma ferramenta bastante poderosa. Eu vou demonstrar os resultados que a gente já vem colhendo. Mas, basicamente, o book ele é composto por uma categoria. A gente tem 5 categorias, 4 de meios e 1 de resultados. As categorias são subdivididas em tópicos e os tópicos em itens. Tá? Todo esse programa subdividido em 1000 pontos. Aí eu trouxe um componente que nos ajudou bastante. Assim, a concepção do programa até o seu lançamento demorou em torno de 3 meses. Tá? A gente sempre teve indicadores de performance dentro da companhia, mas eu precisava traduzir esses KPIs em procedimentos e processos. E a gente utilizou o ChatGPT para nos auxiliar nisso. Então, um projeto que teria potencial para demorar em torno de 6 meses a 1 ano, a gente conseguiu pelo menos manualizar rapidamente, transformar esses indicadores em processos em 2 semanas. Foi bastante disruptivo aí a utilização do ChatGPT para essa iniciativa. E depois você implementa uma iniciativa como essa, gente, é impressionante como o time compra e começa a fazer propostas e trazer novos modelos, novas ferramentas de gestão. Eu trouxe aqui algumas fotos do que é hoje o nosso painel, nosso dashboard de gestão do PEX. Então, esses indicadores, a gente tinha muitos indicadores no nível macro da companhia. Hoje a gente consegue ter, para cada uma das nossas unidades de negócio, todos os seus KPIs de performance. É um programa que tem alta correlação com o nosso nível de serviço em cada uma das áreas. Tá? Então, o nosso OTIF tem correlação direta com a pontuação do PEC em cada um dos CDs. Cada gestor local ele é responsável por fazer a sua autoavaliação, promover um plano corretivo dos indicadores e subir isso na nossa plataforma. Uma plataforma caseira, não tem nenhuma ciência de foguete nisso aqui. Tá? É um BI, onde a gente tem acesso aos indicadores da operação e o monitoramento do seu plano de ação. Bom, e por último, né, criamos um ritual de reconhecimento das melhores unidades, né, reconhecendo os primeiros lugares e as categorias de destaque, tanto para armazenagem como para distribuição. Como eu disse, é uma iniciativa que é uma evolução de programas anteriores que a gente tinha na companhia, um pouco mais limitados e focados apenas nos seus KPIs de performance. A gente achou uma forma de engajar toda a organização e que tem produzido resultados bastante efetivos já nesse ano. Então, a gente teve uma evolução no TIF desde janeiro, e com a tendência de em junho devemos fechar num crescimento de 9%, e uma redução expressiva, né, em um ano tão desafiador como o que a gente está vivendo, uma redução expressiva no nosso custo logístico, que a gente atribui, entre outras iniciativas, mas o PEX teve um papel fundamental nesse engajamento de todo o time, na busca das pequenas melhorias que cada operação tem e somadas geram um resultado bastante contundente aqui no nosso resultado financeiro. Tá bom?
Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Muito obrigado. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado também para ficar nos tempos. Então, como vocês viram, é possível melhorar muito a performance das empresas através sempre do trabalho sobre os processos, capacitação e envolvimento dos funcionários. Não esquecemos desse ponto. Então, claro, não significa que apenas tem que trabalhar nos processos como única solução. Tem também muitas oportunidades chegando da digitalização, da gestão dos dados, da automação, como vamos ver depois. Vou deixar a palavra para o nosso Paulo aqui, para apresentar um trabalho muito interessante feito lá na Mars Snacking, falando um pouco da gestão dos dados, né? O valor dos dados e como eles conseguiram utilizar os recursos logísticos da melhor forma. Por favor. Obrigado, Giuseppe. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite de participar do comitê, José do Egito. Revendo vários amigos das diversas vidas passadas minhas aí em diferentes indústrias, hoje representando a Mars Snackings, para contar um caso que a gente vem trabalhando com muito afinco na melhoria, na eficiência da nossa cadeia logística, tratando de um tema razoavelmente sensível da nossa vida indústria distribuidor, que é estoque. É um tema sempre interessante para a gente poder tratar. Antes, acho que cabe um destaque, aqui uma fala de quem é a Mars Snacking. Mars é uma empresa de capital fechado, propriedade familiar, absolutamente profissionalizada. Está aí há algum tempo. Segunda-feira que vem, dia 23, a gente comemora 114 anos de história. E tem negócios muito bem separados, muito bem divididos, poderia dizer empresas muito bem definidas. Uma delas é a divisão de snacking, onde a gente se coloca como uma das maiores do mundo no segmento de balas, gomas e chocolates. A gente também tem um negócio de pet, certamente alguns de vocês aqui também representam o nosso negócio de pet, com marcas icônicas como Pedigree, Whiskas, mas é um negócio completamente à parte. E dentro do mundo de pet, a gente também é uma das maiores, se não a maior empresa de hospitais e clínicas veterinárias do mundo, inclusive com presença aqui no Brasil. Pouco se sabe sobre a Mars, porque ela é uma empresa muito discreta, não divulga seus reportes, não divulga os seus resultados financeiros, mas vale dizer que a gente é uma empresa de 50, um pouco mais, quase 60 bi de dólares. E o mais importante aqui, conectado com a minha fala do case de gestão de estoques baseado em dados, é que a Mars é uma empresa guiada pelo que historicamente chamamos de 5 princípios. Hoje estava falando com o pessoal da Nielsen, eles falando de uma experiência de visitar a Mars na Austrália, e é exatamente a mesma história em cada país, com cada grupo de associados. O que norteia as nossas ações, o nosso pensamento e a nossa cultura. As nossas relações são os 5 princípios. Nunca abrir mão da qualidade, sempre atuar com responsabilidade, ter eficiência no nosso DNA todo santo dia, mutualidade, fazemos negócios de longo prazo, sendo bom para vocês e sendo bom para a Mars, e liberdade. E o conceito de liberdade está em continuar sendo uma empresa de capital fechado para poder tomar suas decisões de longo prazo para o seu negócio. Há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, para quem representa o segmento de chocolate, sabe que a indústria vem passando, o segmento de chocolate vem passando pela maior crise da sua história no que diz respeito à sua principal matéria-prima, que é o cacau. Há exatamente 3 anos atrás, o cacau era vendido a $2.500 a tonelada, hoje $10.000 a tonelada. Uma inflação sem precedentes, provocado por alguns motivos, basicamente por não termos cuidado, e aí todas as indústrias, aí os meus colegas também, que são competidores, basicamente por a gente ter um histórico de dependência de 80% da matéria-prima principal vir de 2 países. E esses 2 países tiveram graves problemas, e isso não vai se resolver no curto prazo. Isso colocou uma pressão sem precedentes no custo da matéria-prima, na disponibilidade da matéria-prima, e a gente se viu em pouco tempo, e ainda estamos vivendo isso, num jogo de xadrez bastante complicado. Quando você se vê nessa situação, vocês vivem isso todo santo dia, situações desafiadoras nos seus negócios, a gente se volta para dentro de casa, uma vez que você não controla o mundo lá fora, o que você faz dentro de casa? Uma das coisas,
vamos ser mais eficientes na nossa dinâmica de produção e estoques, né? Custo do capital altíssimo pela condição macroeconômica, custo do cacau nunca tão alto na história. E aí a gente, né, é o caso aqui que eu apresento para vocês, é uma longa história, longa, muito curta, um ano de trabalho intenso. A gente, especialmente a nossa realidade aqui do Brasil, nós somos uma empresa em crescimento, a gente trabalha num nicho de mercado, ali a gente vem ganhando market share, a gente cresce a taxas maiores do que o mercado, a gente tem capacidade produtiva, a gente tem agenda forte de inovações como nunca. A gente olhou para o nosso nível de estoque, o custo de capital, o custo da matéria-prima e precisamos melhorar os nossos estoques dentro de casa, mas como é que estão os nossos distribuidores? A gente opera com um pouco mais de 50 distribuidores no país e a gente viu que os distribuidores também operavam com nível de estoque maior do que o ideal. Preço da mercadoria subindo, nível de estoque inflacionando, precisamos equalizar essa conta. E aí veio a pergunta-chave. Tudo começou com uma pergunta. Quantos dias de estoque a gente precisa na cadeia? A segunda pergunta foi, como a gente faz a conta de estoque? E a gente viu, por uma prática muito antiga, tá? de anos, todo mundo fazia uma conta mais ou menos assim, né? Qual foi a média dos últimos 3 meses? É esse estoque que eu preciso para frente. E a gente desafiou essa realidade. Tá? E aí a pergunta é, o que o estoque de hoje resolve para trás? Nada. O estoque precisa resolver para frente. Mas para o estoque resolver para frente, a gente precisa projetar melhor as nossas vendas. E a gente não tinha ferramenta de projeção de vendas. Longa história curta, fomos desenvolver um algoritmo, e aqui entra a história dos dados. Fomos desenvolver um algoritmo, uma conta muito longa, e aqui a brincadeira é, se na minha geração que nasceu na década de 70, estudou na década de 80, e o que os pais queriam é que a gente fizesse faculdade e aprendesse inglês, a língua de hoje em dia, a minha aposta é que não é o mandarim, a língua de hoje é Python e estatística. É isso que a gente precisa aprender para ter sucesso nos nossos negócios. Então, fomos aprender programação e fomos aprender estatística. E desenvolvemos um modelo muito proprietário do Brasil, e aí a longa história curta, a conta é bastante complicada, a gente voltou 30 períodos no tempo da nossa história, olhando venda semana a semana, o que aconteceu semana a semana, para construir esse algoritmo, para projetar as vendas para os próximos 3 meses. Tem fatores de bastante controle, tem fatores de baixo controle, mas a longa história curta é que hoje a gente consegue prever com 93% de acuracidade, já conseguimos 96%, o que a gente vai vender no mês seguinte. Olhando todos os elementos da nossa cadeia de distribuição, da nossa dinâmica promocional, do nosso lançamento de inovações, e ainda considerando que a gente é uma empresa em crescimento. A partir do momento que a gente consegue prever a nossa venda, eu consigo definir que estoque eu vou ter. E aí eu volto para dentro de casa, a partir da análise de dados, eu volto para dentro de casa e organizo toda a cadeia, toda a minha dinâmica de abastecimento. A gente tinha a ambição de reduzir a nossa cadeia de estoque em fornecedores em 2 semanas, e acreditem que 2 semanas, vocês melhor do que ninguém sabem, são contas de milhões, não são contas de centavos. E a gente conseguiu reduzir em 1 ano esse estoque em 2 semanas e ter muito mais eficiência. Na verdade, a gente está com um pouquinho menos de 2 semanas hoje de redução de estoque dos distribuidores. Praticando a dinâmica da mutualidade, hoje a gente tem uma relação que a gente considera que a gente precisa ter, que é distribuidor forte, indústria cada dia mais forte. Então, essa é a minha contribuição a esse case. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, de verdade. Passar a palavra para o Giovanni Barbosa. Bom dia, tudo bem? Bom, eu sou o executivo de vendas da Dematic. Tá? Primeiramente, agradecer a Abad pela oportunidade e a Steel Empilhadeiras por me indicar por esse painel. Tá? E começando já... Falar um pouquinho primeiro da Dematic e da história da Dematic. Tá? Então, aqui é um resumo
dos 50 anos da Dematic no Brasil. Hoje, e por que eu falei da Steel? A Steel Empilhadeiras, que é também patrocinadora desse evento, tá? A Steel fez a aquisição da Dematic em 2016, tá? Então, hoje, nós somos um grupo líder mundial em movimentação e automação intralogística. Então, tudo que envolve a operação das 4 paredes do armazém, nós temos solução para atender vocês, tá? Inclusive, sem medo de errar, acredito que mais de 90% aqui das empresas são clientes Steel, tá? E também, com certeza, em alguma parte do mundo, também é um cliente Dematic, tá bom? Bom, dito isso, onde que a automação entra na operação, né? Então, pegando o que o time aqui todo falou e o painel anterior também, se você não sabe onde você está, você não sabe onde você quer chegar. Então, todo trabalho de base, se ele não for feito um alicerce, eu não sei aonde eu estou, eu não sei onde eu quero chegar, com isso, eu não sei minhas dores, tá? Então, não sabendo minhas dores, eu não sei por onde começar uma automação ou passar a informação correta para que nós possamos trabalhar na melhor solução para atender vocês, tá? Então, conhecendo um pouquinho do mercado do Brasil, as dores são praticamente iguais para todos, né? Quando se fala de operação logística e não deixar quebrar a cadeia de suprimentos na ponta. Então, baixa produtividade, falta de mão de obra, perdas. Em grandes centros como São Paulo, Cajamar, aqui também, outros locais onde a logística está muito próxima dos grandes centros, também o custo alto das áreas de logística, isso impacta bastante e o custo final lá da operação. Então, tudo isso, tendo o controle e esse alicerce, né, bem estruturado, nós conseguimos trabalhar, fazer análise dos dados e, com isso, nós chegamos a uma solução para vocês, tá? Outro problema também de parte da distribuição é a parte de separação. O picking, né? Hoje é feito de diversas formas e você depende de uma quantidade absurda de pessoas, de headcounts, né? Então, hoje, com a Dematic desenvolve 100% da automação dentro de casa, desde os hardwares, né, os equipamentos que eu vou mostrar à frente, mas também toda a parte de software. Então, nós conseguimos ajudar vocês não só também a automatizar, como organizar todos esses dados e trabalhar com a regra de negócio de cada um. Então, isso faz com que a operação fique mais enxuta, mais rápida, mais eficiente, chegando à ponta, tá? Com a melhor qualidade e rapidez, tá bom? E um exemplo, né? Vamos passar aqui agora um pouquinho dos exemplos de solução que nós temos. Então, para a área de supermercados e distribuição, temos várias operações no Brasil com sorters, que vão de 3.000 volumes por hora, podendo ir a 10, 15, até um único sorter, chegando a 30.000 volumes por hora, dependendo do tamanho dos itens que vão ser transportados, tá bom? Na sequência, nós temos ali o AutoStore. Já tem tecnologia implementada no Brasil, pela Dematic também, e é um armazém em cubos, né? Que nós chamamos, é basicamente como se fosse um cubo mágico, só que cada quadradinho do cubo mágico é uma caixa. Então, esse equipamento ajuda muito em otimização de estoque, compactação de estoque e também rapidez na separação de itens fracionados. Então, nós conseguimos fazer um casamento de várias tecnologias da Dematic para que atenda
diversos tipos de operações de vocês. Tá? O próximo são armazéns de pallet. Então, como eu falei, muito próximo dos grandes centros, nós temos altos custos de terrenos, de áreas, para se construir um armazém. E com a verticalização do armazém, as nossas máquinas podem ir até 45 metros de altura, tá? Então você consegue dar altura ao armazém e usar menor espaço de chão. Com isso, também compactando e reduzindo os custos de tamanho de armazém e vou dar um exemplo. Nós temos um armazém em Sete Lagoas, de uma indústria de snacks, aonde em 2.760 metros quadrados tem mais de 8.000 pallets em apenas 2.760 metros quadrados, tá? A próxima solução é o shuttle, né, o multi-shuttle, que também ele se assemelha ao AutoStore, porém para picking tanto em caixa fechada e também fracionado. Todos eles, com tanto o AutoStore quanto o multi-shuttle, trazendo o produto ao homem, né? Que nós chamamos de good to person. E as pessoas não andam. Com isso, a sua operação fica muito mais produtiva, tá? Hoje existem estudos que numa operação de picking, independente de separação de fracionado ou caixa fechada, para atender lá na ponta o cliente final, mais de 50% do tempo as pessoas estão caminhando, né? Então, isso faz com que a produtividade caia por pessoa e você demande de uma quantidade enorme de pessoas na sua operação. E, por último, a movimentação de forma autônoma, com AMRs e AGVs Steel, né? Como eu falei, somos um grupo só, somos uma única empresa e que nós temos condição de fornecer tanto automação para separação quanto para movimentação, com máquinas autônomas que podem ir até 11 metros de altura também, tá? Fazendo depósito, fazendo movimentação, todo de forma autônoma e também de forma híbrida, porque as máquinas também podem ser de forma híbrida. Você pode ter uma empilhadeira hoje que ela é vamos falar de uma retrátil. Ela tem lá a opção de ser embarcada, mas ela vai trabalhar toda de forma autônoma e se você precisa fazer uma operação específica com ela, você vai parar na frente dela, a segurança dela vai fazer com que ela pare, você vira uma chave, embarca, faz a operação que você precisa e volta ela da forma autônoma, tá? Então, isso é um pouquinho do que a Dematic consegue entregar, tá? Junto com a Steel. E aqui eu trago um case de uma empresa de cosméticos que aplicou o AutoStore na sua operação, tá? Então vocês podem ver que o ganho é muito expressivo. Mas eu não queria ficar só nesse, porque esse slide mostra um pouquinho da atuação global da Dematic, tá? Mas aqui no Brasil, eu estou com um projeto agora que foi negociado, onde a empresa tinha uma área de picking, uma empresa de ferramentas e máquinas, de mais de 2.000 metros quadrados de itens pequenos, tá? Onde nós, com o AutoStore, trouxemos a operação toda para 400 metros quadrados e eu consegui colocar toda a operação de picking dele 70% dentro do AutoStore. Toda a operação de picking, ela tem 80 pessoas só para picking, sem falar do packaging, sem falar da movimentação até a expedição. Então, com a aplicação do AutoStore, nesse case aqui do Brasil, nós conseguimos reduzir para o picking, 70% do picking, para 5 pessoas por turno. Eles trabalham 2 turnos. 3 pessoas no picking e 2 pessoas na alimentação do AutoStore, com estoque no AutoStore para 15 dias. Então, a cada 15 dias, ele repõe o estoque dentro do AutoStore, fazendo assim o ganho absurdo. E, na realidade, ele não vai tirar ninguém. O que ele vai acontecer hoje, ele vai diminuir a necessidade de contratação, que hoje ele já tem um déficit gigante,
E agora, com o AutoStore, eles vão deixar de ter essa necessidade de aumento, com isso ganhando em produtividade e custos. Tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Eu acredito que a consideração final sobre a automação é que tem muitas automações, não? Muitas automações. Não podemos ter receio da automação em termos de grande investimento para mudar, claro, e todo mundo tá dentro da logística. Pode ser também uma solução para resolver alguns pontos, ou pode ser algo que pode substituir tudo. Mas então, temos algumas perguntas aqui para os membros. Gostaria, assim, para finalizar, para também reduzir um pouco assim, a tensão dessa apresentação, apresentar um vídeo para vocês, pois o nosso José do Egito encontrou uma solução logística bem interessante, tá? Podemos ver um pouco esse vídeo, por gentileza. É apenas uma brincadeira para dizer o quê? Que essa solução também é uma solução, porque lá em São Paulo, justamente para o problema do trânsito, às vezes essa solução pode ser também algo interessante. Mas tudo bem. Então, apenas para brincar um pouco. Tem algumas perguntas aqui, muito rápidas, pois temos apenas alguns minutinhos. Paulo, a primeira pergunta é para você. Qual é a interação da área comercial na criação do algoritmo? É uma pergunta do André Galvão, da Bem Distribuidor. Boa, obrigado pela pergunta. Tem uma área de inteligência de vendas que hoje tem cientista de dados, Giuseppe, que trabalha com todos os conceitos estatísticos e matemáticos, e venda faz a checagem dos inputs, porque a gente gerencia o nosso negócio acompanhando, né, a gente tem targets de vendas semanais. E eu comparo, obviamente, isso com a curva semanal histórica. Para comparar com essa curva histórica semanal, vendas traz todos os elementos do que aconteceu, do que nós fizemos nessa semana de vendas. Então, eles fazem cheque de sanidade, trazem elementos de contexto do mercado para dar sanidade para o que o número está mostrando. Perfeito, então. Temos outros 2 minutinhos, tá? Uma pergunta para o nosso Rodrigo Beck também. De qualquer forma, entrar um pouco mais no detalhe do negócio tripé, que vocês realizaram lá. Você mostrou alguns cases. No caso da Martins, como funcionou e como está a vossa experiência dentro desse segmento? A experiência tem sido bastante positiva. É uma divisão de negócio da companhia hoje bastante relevante. A gente já tem aproximadamente 400 sellers, como eu mencionei, né? Uma infinidade de outros produtos complementares da nossa pasta Dom P. E a gente tem oferta também de serviço logístico para esses sellers. Então, uma oportunidade aí de crescimento para os nossos parceiros dentro das áreas, né, de atuação Martins, né, se apropriando não só da nossa força de venda, mas também, né, de uma possibilidade de serviço logístico aí também compartilhado. Não sei se foi essa... Sim, perfeito. Então, temos também uma outra, acredito seja um pouco o Rafael que pode nos responder, pois o Aldamiro Borges pediu como buscar um pouco a fórmula do básico bem feito. Pode representar um pouco a sua experiência, ou seja, como é que funcionou um pouco esse envolvimento dos funcionários, quais foram os pontos críticos, como é que funcionou um pouco esse processo? Sim, vamos lá, né? Momentos como a gente está ficando craque, né? Com uma empresa resiliente, né? Porque vem uma pandemia, depois vem uma pequena enchente e por fim vem uma enchente devastadora. O time já está casca grossa lá e nós já estamos assim com uma certa experiência de tratar com esse tipo de situação. Embora a gente não gostaria de ter toda essa experiência, né? O que a gente faz normalmente em momentos como esse? A gente monta um comitê de crise muito rápido, né?
e aonde a gente avalia todos os pontos ali, os impactos, e com viés de cuidado em time, é natural que momentos como esse causam grandes inseguranças no time, né? Se a gente não tiver com as lideranças próximas e a empresa trazendo a clareza dos próximos passos, a gente perde bastante produtividade bem pelos motivos de insegurança. Mas, enfim, né, são situações, né, que a gente tem que passar e sim, temos que estar sempre próximo dos nossos times, nossos funcionários. Tá, perfeito, então. Senhores, eu acredito que vamos deixar vocês tomar um cafezinho, ter um coffee break. Eu agradeço novamente a todos vocês que participaram do nosso comitê, também os outros funcionários, donos de empresas que participaram também das sessões passadas, no mês de fevereiro, no mês de abril. Aqui foi apenas um resumo das nossas considerações. E pode falar, Bruno. Eu esqueci de falar que eu vou estar junto do stand da Steel, né, hoje durante o dia todo. Então, caso alguém queira conversar sobre automação, eu vou estar à disposição, tá bom? Todos nós estamos à disposição. O nosso desempenho é justamente garantir um acompanhamento em todas essas ideias que nós mostramos. A ideia é representar um suporte para os associados para construir a própria roadmap dentro da melhoria, dependendo do ponto de início da organização. Então, nesse sentido, estamos à disposição. Acredito que vamos ter também um QR Code onde vocês podem deixar as vossas coordenadas para nós entrar em contato proximamente. E, por enquanto, agradeço novamente a BAD, o presidente Leonardo Severini, para a confiança na minha pessoa. Então, um grande abraço para todos vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma foto oficial. E antes de eu liberar vocês para o coffee, eu tenho algumas informações aqui que são relevantes, que são as seguintes.